E aí, pessoal? Interpretação da regulação da glicólise, então. Eu vou olhar para as enzimas que são reguladas, interpretando cada modo de regulação. O primeiro passo na glicólise envolve a fosforilação dessa molécula. E essa reação é mediada por enzimas chamadas hexocinases. É uma família de enzimas. Dentre estas, existe a hexocinase 4, que recebe um outro nome de glicosinase, encontrada no fígado e no pâncreas. Essa enzima tem um alto Km, então precisa de uma concentração maior de glicose para atingir a metade da sua velocidade máxima, aquela velocidade da enzima quando ela não está saturada ainda. Então um Km bem alto. Ela é induzível, então o nível, a quantidade, melhor dizendo, dessa enzima aumenta perante sinal dependente de insulina. Isso aqui já está nos dizendo o seguinte: ela vai ser mais ativa no fígado e no pâncreas, na fosforilação de glicose, quando eu estiver em um estado de hiperglicemia. Provavelmente depois de uma refeição que contenha carboidratos, então. Essa enzima, que é bastante exigente e tem a sua quantidade variada perante o sinal de insulina, não é inibida pelo produto. E ela pode ser sequestrada no núcleo por uma proteína regulatória ou proteína reguladora, depende de como foi traduzido isso. E essa proteína regulatória se liga na glicosinase e leva a enzima para o núcleo. É ativada por frutose 6-fosfato. Então, a frutose 6-fosfato, por alosteria, estimula essa proteína regulatória a sequestrar a glicosinase no núcleo. Então, é uma maneira de diminuir aí, talvez, a velocidade da glicólise quando já se tem um certo nível de intermediários dessa via dentro da célula. De fato, a frutose 6-fosfato, que já vai aparecer aqui, é o intermediário da glicólise. Então, essa regulação é muito importante de ser entendida, repetindo, no fígado e no pâncreas já no começo da glicólise. Por isso que eu falo que essa é uma das vias mais complicadas, se não for a mais, dentro do metabolismo energético. As outras hexocinases são bastante diferentes em termos de regulação. Elas apresentam um baixo Km, portanto uma alta afinidade ou força de interação pelo substrato. Elas já conseguem fosforilar a glicose mesmo em baixas concentrações. Essa concentração é bem baixa, dependendo da bibliografia, vai ser menor que 1 milimolar. Ela não é uma enzima induzível, então a quantidade das hexocinases fora do fígado e do pâncreas não sofrem variação no seu número. Ela é inibida pelo produto, a glicose 6-fosfato, e não é sequestrada no núcleo como a glicosinase. Então eu tenho aqui algo bastante diferente para olhar em fígado e pâncreas e nos outros tecidos. Aqui entra neurônio, as células vermelhas do sangue, as células, sei lá, da pele, qualquer outro órgão ou tipo celular que não seja fígado e pâncreas, portanto. Então eu tenho aí uma facilidade em hexocinases em geral em fosforilar a glicose e usar ela na via glicolítica. É interessante também lembrar que isso aqui é um passo que compromete o uso da glicose na glicólise. Prende também a glicose dentro da célula. Depois de glicose 6-fosfato ser produzida, uma isomerase gera a frutose 6-fosfato, que era citada aqui como um efetor alostérico da proteína regulatória, aquela que é sequestradora. A frutose 6-fosfato é transformada pela PFK1, que é a fosfofrutocinase 1, né? A gente pega aí do inglês mesmo o apelidinho da enzima. Então, a frutose 6 é convertida em frutose 1,6 às custas de uma molécula de ATP, também igual ao passo das enzimas que eu comentei acima. A PFK1 é inibida por ATP, por citrato e por prótons. O que isso significa? Bom, ATP, quando o nível dele sobe junto do citrato ou não, significa plenitude energética, pleno de ATP. Então, eu tenho aí, por exemplo, o que leva as células a um estado de plenitude energética? Ou ela recebe muito de um substrato energético, como a glicose, por exemplo, em um estado de hiperglicemia,
ou a célula está consumindo outros combustíveis, como ácidos graxos e aminoácidos, que são fonte de alfa-cetoácidos, né? Algo que eu já comentei aqui. Então, se a célula conseguir usar outro combustível, ela freia a glicólise e isso gera uma economia de glicose daquela célula para as outras, até para as células vizinhas. Mas se pensar isso aqui no fígado durante o jejum, por exemplo, que o fígado usa ácido graxo e aminoácidos como combustíveis, eu vou ter dali muito ATP e esse ATP inibe a PFK1 no fígado durante o jejum para que o fígado não consuma glicose que ele produz pela gliconeogênese, pela glicogenólise, aí vai depender do momento. Então, essas duas moléculas, quando eu analiso elas no citoplasma, eu vejo que eu estou em estado energético favorável. Então, eu tenho a origem das duas, né, também é importante citar, é mitocondrial. Então, o ATP é produzido principalmente na mitocôndria. A partir da glicólise também, a gente já sabe disso, mas ela não é uma grande fonte para mudar o próprio destino. Já a atividade mitocondrial é. Então, outro lado disso pode ser que a célula esteja consumindo bastante glicose, produziu piruvato, ele é oxidado dentro da mitocôndria, produz o ATP e esse ATP, quando exportado de lá para o citoplasma, né, isso aí tem que acontecer, dá uma diminuída na velocidade da glicólise, para que a célula, de novo, não consuma tanta glicose naquele momento porque atingiu um estado de plenitude energética, mesmo consumindo glicose. Então eu vejo que pode ser a partir de um alto consumo de glicose ou a partir de uma mudança no metabolismo da célula, onde ela usa outros combustíveis. De qualquer maneira, seja um caminho ou outro, eu levo aí uma economia de glicose naquela célulazinha. Deixe para as outras que estão precisando. Isso vai ser muito importante no jejum. Nenhum estado de hiperglicemia, né, normal, que ocorre depois de uma refeição que contém carboidrato, aí eu não tenho esse problema. Prótons aparecem em alguns livros, não em todos, como um regulador da PFK1, diminuindo a atividade dela também. Então esse aqui é produzido no citoplasma, na mitocôndria, né? A gente produz ácidos o tempo todo, isso não é uma novidade dentro da bioquímica, e os H+, o prótonzinho, inibe a PFK1. Por quê? Porque a glicólise é produtora de ácidos, só que ela vai produzir isso de maneira muito veloz, porque o rendimento energético da via é baixo. Então, essa regulação por alosteria a partir deles não é uma desnaturação da enzima, é uma regulação, é algo refinado. Se a glicólise produz ácidos, eu vou diminuir a velocidade dessa formação, mesmo que eu comprometa um pouco o meu estado energético. Mas se eu seguir produzindo ácidos que dissociam e fazem o pH cair, naquela célula eu vou ter uma desnaturação massiva de proteínas, aí não tem ninguém para trabalhar. Essa desnaturação vai levar momentaneamente a uma perda de função das proteínas, aí não tem como seguir adiante. Então, ATP e citrato, plenitude energética, prótons, formação de ácidos acelerado. Esse aqui não tem nada a ver com economia de glicose, os outros dois têm. Por outro lado, adenosina monofosfato e frutose 2,6-bisfosfato são efetores alostéricos positivos da PFK1. Significa que estimulam a enzima. O que é isso, na verdade? É aumentar o acesso do substrato ao sítio ativo daquela enzima. Adenosina monofosfato significa muitas coisas. Uma delas, eu vou comentar depois, é aumento no trabalho celular. Sempre que a célula trabalha mais, e são várias reações que consomem ATP, no músculo é fácil ver isso por causa da contração, mas um neurônio, na hora que estiver estudando, formando memória, raciocinando, também consome muito ATP. Né? O fígado trabalhando durante o jejum também, mas aqui a regulação por AMP vai ser muito mais importante nos músculos, porque lá a taxa de variação no nível do AMP muda de maneira significativa e muito rapidamente. Então, o trabalho celular da contração muscular vai ser aqui mais relevante como fonte de AMP e ele estimula PFK1. O nível de AMP também sobe quando a célula passa por hipóxia. Então, diminui a produção do ATP na mitocôndria. Como a gente sabe, essa organela depende de oxigênio para produzir o ATP e oxidar os combustíveis, toda aquela coisa. E aí, com menos oxigênio, menos ATP é produzido,
mais AMP aparece proporcionalmente e ativa a PFK1. Então é uma via onde o oxigênio não atua diretamente, né? Ele é componente de molécula, mas isso não quer dizer que regule ou que seja necessário para a via. E esse oxigênio, quando o nível cai, uma das maneiras de ele, entre aspas, avisar a glicólise que ela tem que ser mais rápida é via AMP. A frutose 2,6-bisfosfato também é um efetor alostérico positivo da PFK1. Ela é produzida para este fim e para a inibição da gliconeogênese. Então, essa molécula que atende a duas demandas. Uma, ativar a glicólise no momento de hiperglicemia, por exemplo. É ali que ela é produzida aí no fígado em maior quantidade, em outros tipos celulares. E inibir nesse momento a gliconeogênese. Então, a gliconeogênese não vai ser necessária se eu estiver em um estado alimentado que gerou uma hiperglicemia. Então, vejam que a interpretação aqui muda de acordo com o tipo de célula. Em uns, a dinâmica de um regulador é mais intensa e nos outros não, então isso tem um impacto na via. Então, resumindo, a AMP é um sinal de alerta. Trabalho celular a mais, produção a menos de ATP, queda no nível de oxigênio, e a frutose, um ativador que aparece especialmente em casos de hiperglicemia. Depois eu mostro melhor a origem dela. Aí até aqui a gente produziu a frutose 1,6-bisfosfato, todas as moléculas citadas têm 6 carbonos ainda, e agora a gente vai quebrar ela então ao meio. Literalmente isso com a ação da aldolase. As enzimas que eu não estou citando e que são reversíveis dependem mais da oferta de substrato. Se eu tiver muita frutose 1,6-bisfosfato no citoplasma, a aldolase vai quebrar isso. Tem vários tipos de aldolase também, né? Não é só uma. Eu coloquei aqui para simplificar. Então, se eu ofereço muita frutose 1,6, ela é quebrada em dihidroxiacetona fosfato e no gliceraldeído 3-fosfato. Se eu oferecer esses dois em grande quantidade, como ocorre na gliconeogênese, a enzima, como é reversível, faz a reação ao contrário. Então é só para dizer, por que não tem regulador ali? Bom, não tem nada em livro-texto significativo sobre eles, a não ser a oferta de substrato, que muitas vezes não fica bem claro em livro-texto que assim funciona. Beleza, a gente vai para o passo da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, que gera NADH. Esse NADH ele até pode ser um regulador da própria produção por dois motivos. Como um efetor alostérico, e outra porque se eu tiver muito NADH significa que eu tenho menos NAD, o NAD+. Então eu consumi ele nessa oxirredução e aparece aqui a molécula reduzida, o NADH ou NADH, depende de como a pessoa fala. Então ele mesmo regula aqui a sua produção e pode sofrer impacto aí de outras moléculas. Eu já falei aqui no etanol, né, que também é uma fonte de NADH ao longo do seu metabolismo. Aparecem outras enzimas, depois todas reversíveis. Aqui vem aquele rendimento, até que enfim, né, da glicólise, gerando ATP. E a última da glicólise é a piruvato-cinase. Essa enzima piruvato-cinase tem uma regulação também bastante diferente. Ela é inibida, ou seja, recebe sinal de efetores alostéricos negativos como alanina, ATP, acil-CoA graxo e prótons. O que é agora? Vamos interpretar então. O que a alanina está fazendo ali? Bom, a alanina é um precursor gliconeogênico. Significa que ela é usada pelo organismo na produção de glicose em estados catabólicos, principalmente jejum. Se a alanina aparece numa dada concentração no citoplasma de uma célula, qualquer que seja, mas vai ser muito mais importante isso lá no fígado, então a alanina que apareceu lá está dizendo para a glicólise que agora o momento não é da glicólise, e sim da gliconeogênese. Isso é importante para inibir o consumo de glicose no fígado que seja oriunda da gliconeogênese. Essa glicose da gliconeogênese tem que servir à glicemia. Ela é produzida no fígado, vai para a circulação para manter a glicemia para as células que precisam daquele combustível. Então aqui a alanina está dizendo, a glicólise não pode consumir a glicose que surgir aqui.
Isso é muito importante, então, no fígado. Ah, mas o músculo produz alanina. Mas lá não tem um acúmulo de alanina, ela está saindo e não chegando. Isso ajuda um pouco a explicar. O outro, assim, não acho realmente em nenhum livro uma diferença na composição dessa enzima para saber como que é a piruvato sinase no músculo em resposta à alanina. Provavelmente não seja algo significativo, até porque a alanina é produzida durante exercício anaeróbico em maior concentração e usando carbonos que eram do piruvato, que é oriundo da glicólise, e uma glicólise que consumiu glicose fosforilada oriunda do glicogênio. Então o músculo no exercício, com a quebra do glicogênio, oferece uma glicose fosforilada que faz chegar até piruvato. O piruvato faz parte da reação de síntese de alanina por transaminação e a alanina sai do músculo, vai para o sangue, no sangue atinge o fígado e aí é convertida em glicose. Então lá no músculo isso não é tão importante. ATP e acil-coenzima A graxo significam o quê? Bom, ATP é a mesma conversa da plenitude energética. Eu tenho uma plenitude energética que pode agora inibir a piruvato sinase, para não consumir glicose. Mas por que plenitude energética? Porque eu posso consumir outros combustíveis no músculo mesmo, como ácidos graxos e os derivados de aminoácidos, que são aqueles alfa-cetoácidos. E até corpos cetônicos, o músculo também oxida. Então o ATP aparece para avisar que eu tenho agora uma outra fonte energética, né? Mais ou menos isso em relação à piruvato sinase. E eu posso pensar nisso para o fígado também, não só para o músculo. Acil-CoA graxo é bastante importante no fígado e no músculo de novo, como um regulador da piruvato sinase, porque o acil-CoA graxo é um ácido graxo ativado. Esse ácido graxo foi ativado às custas de ATP para ser consumido na beta-oxidação. E a ativação dele se dá no citoplasma ainda, por uma proteína presa na membrana externa mitocondrial, mas que tem o sítio ativo voltado para o citoplasma. Então lá a acil-CoA graxo aparece no citoplasma e alguns livros mostram que ela é um efetor alostérico negativo da piruvato sinase. Ou seja, tem um novo combustível, não consuma glicose, economize para outros, porque essa célula pode usar ácido graxo, como o fígado e músculo. De novo, prótons aparecem em alguns livros, não em todos, repetindo, como eu tinha falado antes, também como reguladores da piruvato sinase, diminuindo a velocidade dessa enzima, que forma ácido pirúvico, e esse ácido pirúvico dissocia prontamente, liberando aí um próton no meio, portanto, e formando o piruvato. Um ativador da piruvato sinase, por outro lado, é a frutose 1,6-bisfosfato. Essa molécula é um intermediário da glicólise. Ela está aqui em cima. Essa frutose 1,6-bisfosfato também comunica à glicólise de que ela pode andar mais rápido. É como se o intermediário estivesse dizendo, né, falando assim de maneira bem simples, que ele apareceu em maior quantidade e agora eu posso seguir a glicólise. Porque essa preocupação toda, né, em acelerar ou frear a glicólise para não comprometer a glicemia. Cada célula que puder usar outro combustível que não seja glicose vai ajudar na manutenção da glicemia no período de jejum ou de resposta a estresse, por exemplo. Ou depois de uma dieta que não contenha carboidratos, que é toda aquela coisa, a preocupação de manter a glicemia. Além disso, a piruvato sinase é regulada exclusivamente no fígado por PKA, proteína sinase A. Essa PKA tem atividade aumentada depois de a célula receber estímulo de adrenalina e ou glucagon. Lembrando que glucagon é mantenedor da glicemia ao longo do jejum. E a adrenalina aparece também como um importante sinal quando em crise de hipoglicemia, mas é resposta a estresse e a euforia. Então, aparece aqui no fígado exclusivamente uma regulação por modificação covalente da piruvato sinase. Ela vai ser fosforilada pela PKA, amando aí de glucagon e adrenalina. Então, isso para mostrar contexto. E claro, se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, por gentileza, porque isso só ajuda.
PFK2, a fosfofrutossinase 2, é aquela enzima que produz frutose 2,6-bisfosfato. Ela então, esse regulador é um ativador, dá para se dizer, de luxo da glicólise, mas também um inibidor da gliconeogênese. Eu falo ativador, inibidor, mas quem quiser falar efetor alostérico é até melhor. Aqui é para simplificar a coisa, que já não é tão simples assim, né? Então, mesmo tentando, às vezes não tem o sucesso. Fígado, músculo e coração respondem de maneira diferente a hormônios e a efetores alostéricos. Por exemplo, a PFK2 é inibida por pKa, por modificação covalente, ou seja, por fosforilação, e isso aqui é da mesma maneira que eu falei antes, responde a glucagon e adrenalina. Então o fígado recebe sinais de ambos hormônios, seja um ou outro, ou ambos, e esses glucagon e adrenalina inibem a PFK2 via pKa. Isso é para diminuir a produção de um efetor alostérico que atua na PFK1, naquela enzima fosfofrutossinase 1 lá da glicólise. Eu vou mostrar ela rapidinho aqui, a gente já tinha falado antes. Essa aqui. Então a frutose 2,6-bisfosfato, as origens dela, quem manda produzir, quem manda degradar, são essas comentadas aqui. Então no músculo, eu não tenho um sítio de fosforilação nessa enzima, mas ela responde à frutose 6-fosfato, que vai agir aqui por alosteria. Então, a frutose 6-fosfato é um intermediário da glicólise, estimula a PFK2, aumenta a produção da frutose 2,6, que por sua vez vai estimular a PFK1. Aí a glicólise anda de maneira mais rápida. No coração, eu tenho uma ordem do AMP, estimulando a proteína sinase B, ou AKT, né? PKB ou AKT é outro nome dela. Eu até vou botar aqui, porque daí já fica registrado. Então, a PKB responde à adenosina monofosfato, vai lá fosforilar a PFK2, aumentando a atividade dela. Isso aqui é importante no coração, quando aumenta a taxa de batimento cardíaco. Nada mais é que uma contração. Então, se aumenta a velocidade dessa contração, obviamente eu tive aumento no consumo de ATP e aumento na produção de AMP, adenosina monofosfato. Proporcionalmente, a AMP estimula a PKB, que vai ativar a PFK2. Então vejam que a mesma enzima vai ter aí sítios de regulação diferentes nos diferentes órgãos. O piruvato, que foi produzido lá pela glicólise, é uma molécula que a gente fala que ela é preparada na glicólise, porque ela tem mais de um destino. Dependendo do tipo celular e do estado de oxigenação, eu converto o piruvato em lactato. Eu deixei indicado o próton aqui para a gente lembrar que é o ácido pirúvico gerando o ácido lático, só que eles dissociam rapidamente por causa do seu baixo pKa. A transformação de piruvato em lactato é mediada pela lactato desidrogenase. E ela gera, ou regenera, melhor falando, o NAD+, esse NAD+, que volta a ser usado na glicólise. Então, essa enzima vai ser muito importante nas células que não têm mitocôndrias ou naquelas que têm mitocôndria, mas estão passando por períodos de hipóxia. Não só no músculo durante um exercício anaeróbico, uma contração mais vigorosa, mas também em células da epiderme, das cartilagens e do cristalino, que tem aí uma oxigenação bem mais baixa, porque são avasculares. Por exemplo, a célula tem mitocôndria, mas recebe oxigênio muito lentamente, então não consegue manter uma função plena dessa organela. Dentro da mitocôndria, o piruvato pode ser convertido em acetilcoenzima A ou em oxaloacetato. Essa regulação eu não vou dar muita ênfase para ela, porque isso aqui não é glicólise. Né? Isso aqui é usar o piruvato na mitocôndria, é uma passagem aí da glicólise para o ciclo de Krebs. É mais uma preparação, não é nem uma via nem outra. Então, a transformação do piruvato em acetilcoenzima A pelo complexo da piruvato desidrogenase sofre regulação do próprio produto, esse acetil-CoA, que tanto é produto dessa reação como da beta-oxidação, que usa ácidos graxos. Então, na beta-oxidação eu tenho a oxidação do ácido graxo
gerando FADH2, NADH e o próton e o acetil-CoA. Então isso também está dizendo, se eu tiver acetil-CoA em maior quantidade na mitocôndria, não significa apenas que eu produzi muito dele a partir do piruvato. Pode significar também que eu estou oxidando ácidos graxos. E aí, com isso, eu formo acetil-CoA que vem aqui inibir a PDH. Ao mesmo tempo, o acetil-CoA estimula a piruvato carboxilase, que converte piruvato em oxalacetato às custas de ATP. Então, aqui é uma carboxilase que incorpora carbono do bicarbonato no piruvato, gerando aqui o parceiro do acetil-CoA para começar o ciclo de Krebs. A piruvato carboxilase é tida como a principal enzima anaplerótica do ciclo de Krebs. Significa que ela é uma enzima importante de reposição de intermediários do ciclo. E ela é estimulada pelo acetil-CoA. Então, se aparecer mais acetil-CoA, significa o quê? Que eu preciso do parceiro dele, que é o oxalacetato, que aí ambos se condensam pela citrato sintase, gerando citrato. O NADH eu coloquei aqui porque ele é um regulador das duas, mas muito mais da piruvato desidrogenase, que também gera NADH. A piruvato desidrogenase também responde a cálcio, então isso vai ser importante em neurônio, por exemplo, quando tiver um neurotransmissor que estimule aumento no nível de cálcio intracelular. Vai ser muito importante no músculo, no coração, porque a contração desses órgãos depende do cálcio. E também responde à adenosina difosfato, o ADP, que significa queda na plenitude energética, ou seja, ausência dela, né? Para ser mais claro. Então, adenosina difosfato estimulando o complexo da piruvato desidrogenase. Essa piruvato desidrogenase tem até uma sinase que regula ela, mas como eu disse, eu não quero entrar nesse detalhe agora. Vai ter um momento. Então, para fechar aqui a regulação da glicólise, já se vê que ela é tecido específica e que ela responde ao estado energético. Se diminui a concentração de ATP, proporcionalmente aumenta a de AMP, que estimula diretamente a PFK1. Ele é um sinal mais poderoso que a inibição mediada por citrato, por exemplo. Se eu tiver AMP e citrato ao mesmo tempo naquele ambiente, ganha o AMP. Então a gente vê isso nos livros e em outros trabalhos. Quando eu tiver a PFK1 mais ativa, ela vai converter mais rapidamente frutose 6 em frutose 1,6-bisfosfato, que é um efetor alostérico positivo da piruvato-sinase, aquela última enzima da glicólise. Então aqui a gente está vendo que boa parte da glicólise vai ser estimulada pelo AMP, direta ou indiretamente. Mas quando que o nível do ATP pode cair no citoplasma? Quando o consumo dele aumenta ou quando a produção diminui. E aí eu tenho, pela adenilato-sinase, é importante ver de onde surge esse AMP, eu tenho a conversão aqui de ATP em ADP quando a célula executa trabalho. Sei lá o que ela fez, mas ela consumiu ATP. Dependendo do nível do ADP, a adenilato-sinase converte 2 deles em uma molécula de ATP, que já volta para aquele estado ali livre para ser usado, e uma de AMP, que se acumula. Esse AMP age na regulação. Então essa é a origem do AMP, a origem mais rápida dele. Então essa é a regulação da glicólise. Espero ter ajudado aqui para quem precisou desse conhecimento. E, por favor, deixem comentários aí que dá sempre para ajudar na medida do possível com mais alguma informação. Obrigado por ter assistido e vamos nessa.